Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Arsuf, travada em 1191, entre os exércitos cristãos e os exércitos muçulmanos, ocorrido na Terceira Cruzada. A Batalha de Arsuf lançou um exército cruzado sob a liderança de Ricardo Coração de Leão contra uma tropa sarracena comandadas por nada mais nada menos que Saladino, o grande líder muçulmano. Foi um teste severo da disciplina que Ricardo esperava aplicar nos exércitos cruzados. Em última instância, a cavalaria cruzada mostrou todo o seu valor diante do constante combate da cavalaria muçulmana, entretanto desgastando demais o exército europeu, levando o fim das batalhas pelo Oriente Médio e a santa cidade de Jerusalém. Toca o barco. Os exércitos cruzados tendiam a ser uma mistura de tipos de soldados mal enjambrados e um tanto indisciplinados. Sua espinha dorsal era constituída por nobres e armígeros a cavalo oriundos de todos os reinos cristãos da Europa, trajando cota de malha e um elmo metálico aberto no rosto. O armígero era treinado a vida inteira para a guerra. Sua arma principal era a espada, mas ele também podia levar o machado ou a maça, bem como a lança e o escudo. Cavaleiros, nobres e armígeros acorriam às cruzadas, vindos de todas as partes da Europa. Os grupos mais famosos eram os Cavaleiros Templários e a Ordem de São João, os Hospitalários. Os Cavaleiros Templários, também conhecidos como os Pobres Companheiros de Cristo, foram formados depois da Primeira Cruzada, entre 1096 e 1099, em resposta à necessidade de combatentes que defendessem as terras conquistadas. Obtendo a aprovação papal em 1120, eles eram uma ordem de monges guerreiros que assumiam votos de pobreza e castidade e viviam de acordo com um código bastante rígido. Usavam a túnica branca de sua ordem por cima de uma cota de malha simples e sem adornos, chamada de halberd, além de uma touca de malha e perneiras. Seu elmo era simples e aberto no rosto, similar ao utilizado pelos cavaleiros normandos na Batalha de Hastings. Sob o halberd de malha havia um colete almofadado para absorver o impacto dos golpes. Os templários se tornaram o símbolo dos cavaleiros cristãos. Eram temíveis e incansáveis no combate a seus oponentes muçulmanos. Acreditavam que a morte na batalha contra os inimigos da cristandade era uma rota direta para o céu. Os templários tinham com os hospitalários uma rivalidade aguda, que por muitas vezes se tornava violenta. Ambas as ordens tinham um acordo para não admitir homens da ordem rival. Os Cavaleiros de São João surgiram como uma ordem caridosa por volta da década de 1070. Sua meta era tratar de peregrinos a caminho da Terra Santa. Espólios da Primeira Cruzada, doados à Ordem, custearam uma cadeia de hospitais por toda a região. Com o tempo, a Ordem assumiu a função de proteger os peregrinos e a cidade de Jerusalém, e tornou-se uma ordem militante. Empregando mercenários e cavaleiros simpatizantes, os hospitalários guarneceram diversas fortalezas no caminho para Jerusalém. Depois que o exército cruzado foi destruído em Hattin em 1187, o Papa decidiu apoiar as várias ordens militares e conferir sua bênção ao papel militar dos hospitalários. Existem muitas discussões sobre quando, de fato, o cavaleiro montado começou a utilizar a lança em riste, né? Ou seja, ela firme no braço e apoiada para um ataque direto com a cavalaria. Já na Batalha de Hastings, em 1066, batalha que a gente tem aqui no canal, que você pode ver aqui em cima, vou deixar aqui linkado em algumas partes aqui em cima, já era utilizado esse tipo de ataque, né, com a lança em riste. E também o ataque lateral, né, que é mais comumente usado, que é desviando da arma do inimigo e atacando pelas laterais. E um ataque muito utilizado também pelos guerreiros medievais europeus da época, era um impacto extraordinário da cavalaria montada. Isso permitia que os cavaleiros rompessem as linhas dos inimigos e se dividissem, desmantelando toda a estratégia do inimigo. E mesmo que o inimigo resistisse, né, o inimigo em pé resistisse ao ataque da cavalaria, seria muito difícil ele ganhar da armadura pesada
do cavaleiro medieval europeu da época. E esse foi um dos problemas que os cruzados tiveram na Terra Santa. Lá eles encontraram um inimigo que sabia quão perigosa podia ser a investida da cavalaria e que estava bem preparado para recuar ou mesmo fugir diante dela. Os exércitos cruzados da época incluíam números consideráveis de peões e besteiros. A maioria dos peões eram lanceiros com armadura de couro ou de tecido forrado e frequentemente um helmete, ou seja, um pequeno elmo de couro reforçado com juntas de metal. Seus grandes escudos eram sua principal proteção. Os besteiros eram munidos de coletes forrados que proporcionavam proteção contra os arcos relativamente fracos dos arqueiros sarracenos montados. Suas armaduras poderosas eram lentas, mas tinham maior alcance que os arcos sarracenos. As tropas de Saladino em Arsuf eram completamente diferentes das dos cruzados. Sua espinha dorsal era montada, uma mistura de cavalaria ligeira equipada com arcos curtos e ginetes mais pesados, capazes de produzir um efeito de choque com suas investidas, e embora não tão efetivamente quanto a cavalaria pesada europeia. Os arqueiros montados do exército de Saladino eram principalmente de origem turca. Podiam atacar de perto com suas cimitarras leves e recurvas, mas estas eram ineficazes, salvo contra a mais leve das armaduras. Os arqueiros montados eram incumbidos principalmente de perturbar e travar combates mais leves com o inimigo, embora se lançassem contra as unidades inimigas isoladas ou rompidas para massacrá-las. A cavalaria pesada era, na maioria, de origem árabe. Era equipada com cota de malhas leves e armada com lanças, espadas e maças. Conhecidos usualmente como mamelucos, esses cavaleiros árabes compunham a guarda pessoal de Saladino e também outras partes do exército. Sua função era defender o golpe fatal contra uma tropa inimiga abalada por ataques incessantes dos arqueiros montados. Para dar apoio à cavalaria, Saladino dispunha de infantes árabes ou sudaneses armados com piques ou dardos e arqueiros núbios. Idealmente, os piqueiros protegeriam os arqueiros de um ataque inimigo enquanto estes alvejavam seus oponentes, e em seguida consumariam a vitória atacando com seus piques. Na prática, isso era difícil de coordenar, mas os exércitos muçulmanos tendiam a ter boa disciplina e treinamento e se saíam melhor na cooperação entre armas do que muitos exércitos europeus da época. A Batalha de Arsuf foi travada em 1191, a pedido do Papa Gregório VIII, que formou uma coalizão dos principais exércitos europeus da época para a retomada da Cidade Santa de Jerusalém, que fora tomada por Saladino em 1187 na incrível Batalha de Hattin, que vocês podem ver aqui no canal também, vou deixar pipocando aqui em cima. O Papa Gregório VIII ordenou uma cruzada imediata para retomá-la. O chamado foi atendido por Ricardo I da Inglaterra, nada mais nada menos que Ricardo Coração de Leão, pelo rei Felipe II da França e pelo Santo Imperador Romano Frederico I. O Imperador Frederico, de 70 anos, se afogou durante a marcha através da Europa e a maior parte de seu exército voltou para casa, deixando que Ricardo e Felipe prosseguissem. Uma vez tomado o Chipre como uma base avançada, os cruzados desembarcaram em Acre e sitiaram o porto, capturando-o pouco depois. O rei Felipe retornou para casa por essa altura, mas Ricardo, então no controle de um porto que lhe permitira abastecer seu exército, decidiu avançar contra Jerusalém. Com ele seguiu grande parte da tropa do rei Felipe. O objetivo seguinte de Ricardo era o porto de Jaffa. Marchando costa abaixo, ele impôs uma rígida disciplina à sua tropa. O exército permaneceu perto da margem de modo a proteger seu flanco e beneficiar-se das condições mais frescas do local. A tropa foi disposta em 3 colunas mais uma retaguarda. Os cavaleiros, que sofriam terrivelmente com o calor, seguiam na coluna mais próxima ao mar. As 2 colunas exteriores eram de infantaria. Os soldados sofriam com as flechas da cavalaria inimiga ligeira, que conseguia se aproximar a cavalo, disparar e escapar rapidamente, mas a infantaria manteve sua disciplina e permaneceu em formação. Alguns homens marchavam com várias setas brotando de seus coletes forrados. Os besteiros causavam baixas constantes aos arqueiros montados, que não podiam se aventurar a chegar perto demais das colunas. Marchar sob fogo cerrado dessa maneira é uma das manobras mais difíceis de executar. O progresso é lento e penoso, pois se a formação se romper, por pouco que seja, o inimigo avançará para atacar. Em 6 de setembro, o exército cruzado atravessou
atravessou um bosque ao norte de Arsuf, cidade ao norte de Jaffa. Se os sarracenos tivessem incendiado o bosque, ele poderia ter se tornado uma armadilha mortal, mas eles não o fizeram. Talvez porque Saladino tivesse outros planos. Até aquele momento, a principal tropa sarracena havia acompanhado o exército de Ricardo, mas não fizera nenhuma tentativa séria de enfrentá-lo. Então chegara a hora. Em 7 de setembro, os cruzados tiveram de cobrir aproximadamente 10 quilômetros para chegar a Arsuf, um longo dia de marcha sob aquelas condições. Saladino, contudo, não tinha a menor intenção de permitir que eles chegassem à cidade. Suas tropas se prepararam para um ataque que pressionaria os cruzados contra o mar e os esmagaria. A formação sarracena era tipicamente fluida, com arqueiros a cavalo que avançavam para disparar em pequenos grupos e se retiravam rapidamente. Não havia planos de congregar-se para a batalha, apenas mais um dia de marcha e pequenos combates, e isso continuou até às 11 da manhã, quando a tropa sarracena atacou para valer. O exército cruzado estava, na prática, marchando em formação de batalha, organizado e em caixa defensiva em torno de suas preciosas carroças de suprimentos e da insubstituível cavalaria pesada. Na verdade, a batalha já vinha ocorrendo há dias, com a formação defensiva que bloqueava os arqueiros montados e suas tropas de apoio. Não houve ataque sério até aquele ponto, mas naquele momento os sarracenos estavam prontos para a ofensiva. As tropas de Saladino eram mantidas ao longe por um fino trabalho de armas combinadas. Lanceiros protegiam os besteiros de um ataque direto, enquanto os tiros pesados dos besteiros causavam baixas contínuas no inimigo. E como reserva, a ameaça da cavalaria pesada impedia que o exército muçulmano desferisse um ataque total. A pressão aumentava constantemente conforme os arqueiros sarracenos montados ficavam mais ousados e chegavam cada vez mais perto para atirar. Em determinados momentos, os besteiros conseguiram manter o inimigo à distância, mas com crescente frequência, grupos de cavalaria conseguiram investir e atacar com lança e espada. Com isso, os lanceiros da retaguarda cruzada eram obrigados a travar confronto. Suas lanças eram compridas e bastante para servir contra os cavaleiros atacantes, e seus escudos proporcionavam boa proteção, mas eles estavam desesperadamente cansados com a marcha dia após dia. A retaguarda não podia se dar ao luxo de engalfinhar-se em um confronto com os atacantes. Se um grupo de cavaleiros se separasse e fosse perseguido, ainda que por uns poucos passos, os lanceiros seriam rapidamente cercados e abatidos. Com isso, a infantaria cruzada era obrigada a travar uma batalha defensiva. Breves investidas para repelir atacantes eram possíveis, mas era vital que os soldados retornassem rapidamente à segurança da tropa principal. Brechas perigosas se abriam, mas eram seladas por soldados supostamente posicionados dentro da formação defensiva. Esperando atrair uma das investidas famosamente impetuosas da cavalaria cruzada, as tropas de Saladino se concentravam sobretudo na retaguarda da coluna, onde cavalgavam os hospitalários e a guarda real francesa. Se a infantaria perdesse o controle da situação, os cavaleiros não teriam escolha senão travar combate. Eles já ansiavam por uma luta. Não seria necessário muito para levá-los à ação. Todavia, em meio ao caos e à artilharia constante, a retaguarda cumpria sua tarefa. Apesar da extrema provocação, os cavaleiros resistiram à gana de atacar e a coluna prosseguiu sua marcha em direção a Arsuf e à segurança. Conforme o dia avançava, as baixas se acumulavam. A tropa inteira se encontrava então sob o fogo e homens caíam mortos e feridos. Confinados dentro da formação, os cavaleiros se exasperavam, obrigados a sofrer baixas e incapazes de revidar de algum modo. Os besteiros davam o melhor de si e a coluna externa de infantes repeliu uma série de ataques menores, mas a tensão vinha ficando intolerante. Conforme o exército se aproximava de Arsuf, a pressão se tornou demasiada para os cavaleiros de Ricardo. Os hospitalários, acompanhados por 3 esquadrões com aproximadamente 100 cavaleiros cada, saíram da formação em uma investida temerária. Sua súbita investida repeliu a alta direita da tropa sarracena, que vinha tentando atrair um ataque do tipo, mas já não esperava por ele. Se Ricardo não apoiasse os impetuosos cavaleiros, eles logo seriam abatidos e
massacrados. No entanto, se enviasse reforços até eles, poderia comprometer sua tropa inteira. Ricardo era conhecido por sua bravura. Era também um estrategista arguto. Sua infantaria estava perto do abrigo da cidade. Com a proteção de uma investida da cavalaria, eles poderiam entrar e tomar a cidade como um posto defensivo, protegendo a caravana de mantimentos e dando ao exército um local seguro ao qual recuar se necessário. Ricardo também conhecia o temperamento de seus homens. Eles poderiam atacar mesmo que ele não ordenasse, e sem direção seu exército seria desperdiçado a troco de nada. Ordenando uma investida de templários, apoiados por cavaleiros bretões e angevinos, Ricardo os lançou contra a ala esquerda de Saladino, tendo finalmente a chance de liberar sua fúria reprimida. Os cavaleiros repeliram os sarracenos e rechaçaram um contra-ataque da guarda pessoal de Saladino. Nisso, os mantimentos e a infantaria que os acompanhavam estavam entrando em Arsuf. Ricardo assumiu a frente da cavalaria restante, de cavaleiros normandos e ingleses, e os liderou de encontro ao inimigo. Cambaleando com duros golpes em ambos os flancos, o exército sarraceno ficou abalado na terceira investida. Os homens de Saladino se arrastaram de volta às colinas arborizadas acima de Arsuf, deixando para trás aproximadamente 7.000 baixas. Não menos de 32 emires tinham sido mortos, quase todos nas 3 grandes investidas que desbarataram o exército. O exército muçulmano retornou a campo no dia seguinte, retomando suas táticas de molestamento conforme os cruzados se preparavam para avançar até seu objetivo seguinte. Não houve, entretanto, nenhuma tentativa de lançar outro ataque total. Saladino descobrira que não podia penetrar a caixa defensiva dos cruzados e concluiu que tão pouco poderia atrair para fora dela os impetuosos cavaleiros. Ricardo, coração de leão, não ganhou nada com sua vitória em Arsuf. Embora tenha realizado um grande feito de armas e logrado um sucesso tático, seu exército não conseguiu tomar Jerusalém, embora uma trégua relutante tenha sido firmada entre Saladino e os cruzados, permitindo a peregrinos cristãos o acesso à cidade. Contra quase qualquer outro comandante cruzado, Arsuf teria sido uma outra grande vitória de Saladino. Embora derrotado em batalha, ele manteve seu exército unido. A existência deste impediu um ataque contra Jerusalém e deu a Saladino um resultado honroso, ainda que não ideal para a guerra. Em termos táticos e considerada isoladamente, Arsuf foi uma vitória dos cruzados. Todavia, se vista como parte de um gradual desgaste do exército europeu para incapacitá-lo de capturar Jerusalém, pode ser que Saladino tenha sido o vencedor estratégico. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.